Bem-vindo de volta, Alain. Tudo bom? Como é que você tá? Quanto tempo, hein? Bem-vindo de volta, feliz ano novo, começando aí mais uma. Será que a segunda temporada sai, Matheus? Feliz ano novo e assim, mas eu diria, segundo a primeira temporada, já que a outra chamou de piloto. Fiquei na dúvida. O que você acha? Primeira, então, Vamos primeira. começar com. Eu acho que essa a gente pode considerar que a outra estava fazendo uns testes, formatos, inclusive, né? Que a gente vai ter várias novidades aqui pro pessoal. Mas eu tô assim, admito que para essa temporada, eu acho É, que a gente tem que começar com algumas coisas novas, né? Eu acho que pensar, eu acho que a gente vai divulgar bastante então nas redes sociais, no Instagram, a gente está sim. bombando aí nosso Twitter, óbvio, nosso canal no YouTube. E eu acho que assim, tem uma pessoa que sempre apareceu na nossa lista, né? E você Sim. sabe que não tem como. A gente estava aqui pensando o que fazer nessa nova temporada, como fazer. E eu acho que assim, tem um assunto que agora está bombando. Não tem como não falar sobre ele. E Que ele toda mexeu hora muito com essas tecnologias, né? você vê, será que é o novo Google? Será que é isso? A Forbes fala, todo mundo fala. Será que agora, de fato, a gente vai, com certeza, viver muito mais forte a IA na nossa vida de uma forma diferente? Então, Inclusive, assim, não tem como pensar em outra pessoa, né? Então, Alan, por favor, quer convidar? Quer anuncia nosso convidado? Vai, tem as honras. vou anunciar meu amigo de longa data, não tão longa, Sérgio Gama, bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio. Bem-vindo, Opa, Gama. tudo bem, gente? Obrigado pelo convite e parabéns de novo aí pela iniciativa. Obrigadão aí por lembrar de mim. A gente quer saber, assim, como é que o Gama chegou até aqui? Porque talvez muitos não conheçam, né? Então, assim, primeiro, como o Gama foi parar em tecnologia? Eu sempre tive essa dúvida. Manda aí, Ah, começa aí, por favor. Boa, boa. legal, legal. É exato, eu acho, eu também, Matheus, eu vejo até que é responsabilidade nossa, né, de compartilhar, de fazer network, de disseminar, eu acho que faz parte, né, até pela entrada aí, pelo que você falou, eu acho que é responsabilidade nossa. E o Gama, como é que o Gama começou na área de tecnologia? Eu trabalhava, eu era office boy, né? Pouca gente até sabe o que é isso, mas a gente tinha os famosos office boys lá na época de 80, eu comecei a entregar a minha idade também, sacanagem, e fui trabalhar num banco, eu nunca pensei, aliás, eu nunca tinha pensado em carreira, né? Assim, eu fui trabalhar como office boy, queria trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, para ajudar a família, inclusive, e fui trabalhar no banco, por um acaso no banco, né? Vendo empregos, tinha um emprego de office boy, uma vaga, eu fui. E foi uma época que estava começando os PCs, né? Então, eu entrei no banco, na verdade, por volta de 85, mas a gente sabe que foi lançado em 81, 82 o primeiro PC, mas 85 começou, né, a ser mais, pelo menos conhecimento público, né? Tinha alguma coisa acontecendo. E eu fiquei curioso, né? E eu sempre fui curioso. Aliás, né, falando de carreira, eu acho que as pessoas precisam ser curiosas, né? Sim. Eu era muito curioso, fui fazer um curso, cara. Eu era um cara que não tinha dinheiro, eu trabalhava de office boy e tal, eu tinha um cursinho no centro de São Paulo, e assim, né, e sendo bem sincero com vocês, bem engraçado, porque a gente imaginava, eu imaginava, não sei se outras pessoas, eu fazer um cursinho de computação, puta, vou para a NASA, né, né, cara, né, você imaginava umas loucuras assim, né, tinha isso, as nossas mães e pais achavam que se a gente mexia com o computador, a gente era super inteligente, hoje ninguém pensa mais isso, né, que a gente é super inteligente, brincadeira. Mas tinha essa coisa de, cara, eu fui, né, fui fazer, falei, porra, esse negócio de computador, vejo em televisão, filme, né, filme de ficção e tal, falei, caramba, vou fazer essas coisas. E fui trabalhando no banco, começaram a colocar os PCs, e aí eu trabalhava de office boy, e o que eu fazia? Eu chegava às 6 da manhã, porque eu queria mexer nos computadores sem ninguém saber, e eu só saía do banco às 10 da noite. Então, quando eu terminava de trabalhar, eu ia para um computador que tinha lá, e ligava o Lotus 126, que eu não sabia para que seria aquilo, e tentava fazer alguma coisa. Aí comecei a comprar livro, e começar a estudar. Então, comecei a brincadeira assim, cara, assim, sem querer, sem ter ideia de carreira, putz, tecnologia, análise de sistemas, né? Computação, processamento de dados. Não, eu tinha curiosidade de mexer naquilo porque aquilo era uma coisa bacana que aparecia nos filmes e tudo mais, então foi assim, foi sem querer e fiquei. E isso que eu falei para vocês da jornada de 6 da manhã, eu fiz muitos anos, e tanto que eu trabalhava, depois nessa época, eu fui para o escritório de contabilidade dentro lá do banco. Eu era assistente contábil, inclusive, eu comecei a crescer, curioso, né? Um cara curioso, Sim. sempre querendo mexer nas coisas.
Acabei crescendo rapidamente, ali de office boy, fui para o auxiliar de escritório, assistente contábil, e como assistente contábil me chamaram para dar aula de computação numa escola lá, porque eu já estava conhecendo bastante e tal, até que chegou uma hora que a minha chefe falou, cara, vou te mandar para o CPD do banco, você não tem nada a ver com isso aqui, e tchau, seu negócio é outro. Eu acho assim, ouvindo você, de fato, já dá para tirar várias mantras, eu acho assim, tem várias dicas, né, pessoal. Primeiro, com certeza, curiosidade. Né? Você, eu acho que, com certeza, eu acho que até hoje, eu acho que isso é uma marca sua, e porque se a gente para de ser curioso, para de estudar, eu acho que a gente acaba a nossa área, né, em tecnologia. Morre. Mais ainda, né, que outras áreas. Exatamente, mais ainda que as outras áreas. E aí, assim, entendi, então você virou professor e tudo mais. E aí, qual foi o momento que falou assim, tá bom, eu acho que agora eu vou realmente, sabe, talvez sair da área acadêmica e embarcar numa área mais corporativa? Ou você imaginava continuar sendo professor? Uma curiosidade. Não, eu gostava muito de dar aula, mas e mexia dentro da área que eu trabalhava no banco, mexia com sistemas, gostava daquilo, era uma coisa que já estava, né, fazendo parte da minha vida. Mas você sabe que ainda não pensava na carreira de CPD, corporativo. Então, assim, Entendi. quando essa minha gerente falou, cara, eu vou te transferir lá para o banco, para a área de CPD, realmente eu falei, cara, agora eu vou seguir, agora é carreira, eu quero trabalhar com isso, e aí eu me identifiquei, me nomeei, cara, eu sou um cara de tecnologia, tanto que eu saí do banco por isso, né? Porque eu trabalho em banco, não sou bancário, pô, eu quero ser um cara de tecnologia. Eu fiquei 15 anos no banco, né? Então, de 85 a 2000. E eu pedi para sair do banco e saí do banco e falei, não, eu quero trabalhar na área de tecnologia, não na área de tecnologia dentro do banco, eu não quero ser bancário. Então, comecei a me preocupar com a carreira, né? E ali eu já tinha trabalhado com mainframe. Bom, esses 15 anos eu trabalhei com mainframe, trabalhei com tudo que vocês imaginarem, né? Então, eu tive o banco, que era o Banco Sudameris, foi uma verdadeira universidade, pós-graduação na área de tecnologia, porque eu tive a oportunidade de mexer com tudo, né? E eu e o Miyazaki, nosso amigo, que hoje está na Microsoft, a gente falava muito essa coisa de curiosidade, só para um parênteses aí, ele brincava, falava, cara, a gente não é inteligente, a gente é curioso. Eu acho que nerd é curioso, cara. Porque a pessoa confunde porque você sabe muitas das coisas. Ah, você é inteligente. Não, a gente é curioso, né? Só um parênteses que eu gosto dessa coisa do curioso também, tá? Eu falo isso de carreira para as pessoas, né? Seja curioso. 2000 você foi para onde, então? 2000 você ficando do banco. Cara, eu tava muito bem, eu tava empresa, 2000, gente, foi o boom de tecnologia. Boom não foi 2000, mas foi uma época teve um grande boom. Bug do milênio, uma série de coisas, tecnologia. A gente começou a falar de redes sociais, internet, né? Cloud computing. Tinha um movimento gigantesco na área de tecnologia no mundo, né? Hardware, um monte de coisas evoluindo. Essa época, eu era muito chamado para trabalhar nas empresas e fazer entrevista. Inclusive nos Estados Unidos, me pagavam passagem, falavam, vem fazer entrevista aqui. Eu fui para Atlanta. Então, assim, aquele tempo eu era escovador de beat. Hoje não, hoje eu sou curioso. Mas aquele tempo eu era. E eu estava muito confortável. Eu saí do banco sem emprego, tá? Então eu falei, agora eu vou para Londres, vou estudar inglês, vou ficar lá alguns meses. E não deu tempo, tá? Porque eu saí, uma empresa me chamou, era proposta super boa. Eu acabei não fazendo essa viagem. Mas eu saí sem emprego, tá, gente? Eu saí assim, falei, eu quero sair. Saí. Eu falei, agora eu vou para Londres, porque eu falei, puta, eu preciso melhorar meu inglês, até pelas entrevistas que eu fiz lá nos Estados Unidos. Eu preciso dar uma melhorada no inglês. E aí eu saí sem emprego, tá? E com família, com 3 filhos, tá? Caramba. E aí na loucura, né? E deu certo, porque eu saí, tive uma proposta para trabalhar com uma empresa na área de seguros, né? Que desenvolvia soluções para seguros. E também que foi sensacional, foi onde eu tive experiência de viajar, né? De ir para a Ásia, eu cuidava da Ásia, fui para a China, fui para a Índia, implantar sistemas e tudo. Então, fiquei 7 anos e meio lá. E aí foi crescendo, né? Então, foi essa coisa de experiência internacional. Não, pera, você ficou 7 anos e meio na Índia? Não, eu fiquei, na verdade, 6 meses, por volta desses 6 meses na Índia e na China, um pouco em cada, porque a gente foi implantar o sistema de seguros lá, tá? Mas 7 anos e meio nessa empresa, tá? Caramba. Eu sempre fiquei muito tempo nas empresas, tá, gente? Eu tenho uma outra coisa também, não sei se é um mantra, mas eu acho que a gente precisa deixar legado. Eu não gosto de ficar pulando. Eu acho que eu me sinto confortável. Eu saí da IBM porque eu falei, cara, eu deixei um legado. Eu fiz alguma coisa, eu posso sair da IBM. Hoje se fala muito, provavelmente por questão da pandemia, né? Sobre essa questão, assim,
muita gente na nossa área se questiona. Vou morar fora, trabalhar fora? Vou trabalhar aqui remotamente e tudo mais? Você falou, teve uma experiência no exterior que eu tenho certeza que impactou seu currículo. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. O que você enxerga essa questão do exterior na nossa área? Cara, é essencial. O Alan tá aí, teve experiência lá fora. É uma mudança pessoal, a nossa cabeça muda quando a gente começar a viajar, só para ir numa palestra lá fora, já a sua cabeça muda. Você tem outra visão de um monte de coisa. E não é só questão de aprender cultura, não. Eu acho que essa coisa de sair do Brasil, porque viajar... Gente, eu falei para vocês, eu fui office boy, minha mãe foi empregada doméstica, então imagina, ir para o exterior era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, né? Sendo bem sincero com vocês, acho que eu nunca falei isso para ninguém. Nunca passou pela minha cabeça ir para o exterior. E eu fui por um acaso, né? Eu trabalhava no banco e o diretor perguntou, cara, tem um curso, mas nos Estados Unidos, você fala inglês? Eu falei, falo. Mentira, eu não falava, né? E o curso era na IBM, em Washington, né? Ali na Gatesburg. E eu fui. Então, assim, experiência internacional para nossa área é importantíssima, principalmente para brasileiro. Lógico, a gente falar de europeu, não sei o quanto muda na vida deles, né? Por estar num lugar que é de primeiro mundo, mas para o brasileiro é sensacional. E eu falo para os jovens, né? Duas coisas que você comentou aqui. Primeiro, experiência internacional. Cara, terminou o estudo, não casa, não namora, não vai fazer pós-graduação. Vai para fora, pega a mochila, vai para fora, né? A outra coisa que eu falo também que tem a ver com isso já me perguntaram assim, Gama, né? Às vezes eu dando uma mentoria. Você acha que eu faço uma pós em, sei lá, em ciência da computação, em área de finanças, de legal? O que você acha que agrega? Eu falei, cara, você fala inglês? Não, então vai para fora e vai estudar inglês. O inglês, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que faz uma baita de uma diferença você falar inglês do que você falar, eu tenho uma pós de, sei lá, de direito digital. Sim. Né? Então, para mim, são duas coisas. Experiência internacional, cara, total, eu acho que a maioria das áreas, mas especialmente tecnologia, isso te dá um up. Eu tive na minha entrada na IBM, as pessoas falavam muito, me apresentavam, falavam, Sérgio Gama, tal, já esteve na Índia, na China, então você percebia que isso era um diferencial. Né? Já trabalhando na China, na Índia, as pessoas, mesmo, porra, que legal. Então você vê que essa experiência me trouxe até essa visibilidade dentro da própria IBM, tá? Me ajudou por eu ter experiência fora. E fora, de novo, né? O pessoal, gente. Então, assim, não tenho dúvida. Eu fiz o curso de inglês muito tarde, né? Então eu falo para todo mundo, não siga o que eu fiz, faça assim que puder, sai da faculdade, se não fala inglês, cara, pega a mochila, vai para fora, e a experiência lá fora, sem dúvida nenhuma, é importantíssima. Pessoalmente, profissionalmente falando. Legal, legal. E aí você foi nesse simpósio lá que era da IBM, aí foi a ponte para você entrar na IBM. Como foi essa passagem aí? Não, na IBM, na verdade, eu saí dessa empresa que a gente trabalhava na área de seguros. Essa empresa foi adquirida pela Sinqia, não sei se vocês conhecem, mas era a Senior Solutions, né, que virou Sinqia. Foi adquirida, e eu, quando saí, eu tive duas passagens como gerente de projetos para RP, tá? Tanto com projeto para SAP e para TOTOS. E eu tinha muita gente que trabalhava comigo no banco que estava na IBM. E eu comecei a falar com algumas pessoas, as pessoas falam, eu vou ver alguma coisa para você aqui que seja legal para você. Então, eu fui convidado por uma pessoa que tinha trabalhado comigo, porque surgiu uma vaga de arquiteto. E aí eu fui. Então, e assim, apresentado dessa forma. De novo, a importância, né? Olha, pessoa que já esteve com projetos desse tipo. Trabalhar em banco era uma coisa também que chamava muita atenção no mercado. Né? Então, assim, trabalhou no banco, trabalhou como mainframe. Então, essas coisas todas me deu muita visibilidade, né? E muitas portas se abriram, né? Porque trabalhar em banco, gente, inclusive o mundo inteiro, eles têm essa coisa com pessoas que trabalham em banco no Brasil, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas isso é verdadeiro, né? Porque o banco no Brasil, além de ser muito pioneiro em muitas coisas, é diverso e bem complexo. Então foi isso, né? Fui convidado para ser arquiteto, e aí fui fazer algumas entrevistas lá. Então essas coisas me ajudaram. Trabalhou em banco, trabalhou com seguros, esteve lá fora, já teve projeto lá na Índia, na China, né? Então isso ajudou muito, tá? Né, Gama? Quando você fala, dá um conselho aí para a geração mais atual aí, quais são as palavras-chave para alguém que chega aí e fala, não, eu já fiz isso, você já acende a luz na pessoa? Boa pergunta. Hoje, interessante hoje o que acende, né?
Eu acho que algumas coisas que a gente falou, experiência internacional, isso funciona assim, lógico. Uma boa formação, né? A gente sabe disso, né? Uma formação num curso bacana, num lugar bacana, chama atenção, né? Uhum. A questão do idioma, mas eu acho que hoje, você falar que trabalha com inteligência artificial, né? Que é o que está mudando, né? Trabalhar com cloud, ser um arquiteto, um conhecedor dos fundamentos de cloud, trabalhar com inteligência artificial, né, conhecer esse tipo de tecnologia como IoT, né, sistemas bancários, especialmente bancos digitais, né, então acho que hoje os profissionais que vão chamar atenção são esses profissionais que conhecem essa coisa de bancos digitais e junto de bancos digitais você tem que falar de Open Finance, então estou falando de negócio e tecnologia, né, então tecnologia, sim. Né, e aliás, gente, eu sempre falo também que é importante essa coisa do negócio, né, essa coisa, eu sou programador Python, faço. Legal, isso você tem muita vaga mesmo, você vai ter emprego, mas eu acho que é um diferencial se você, junto com a tecnologia, você trazer experiência de negócio, né? Então, dizer, cara, eu sou programador de machine learning e trabalhei muito com a parte de análise preditiva na área de crédito de bancos digitais, ou com computer vision para reconhecimento facial, no onboard de banco digital. Cara, muda total o discurso. Né? Qualquer gerente falou, opa, esse cara é interessante, né? Fica uma dica, mais uma dica. Esse vínculo de tecnologia com business é sensacional. Tem que usar da criatividade, da curiosidade aí nesse caso, né? Porque eu também já entrevistei muita gente que é fera tecnicamente, mas daí você pergunta, tá bom, você fez esse projeto em Python aí, mas qual que era o segmento? Qual que era o cliente? Quantos usuários tinha? Qual que era o impacto? A pessoa, não sei. Cara, se você tá ali dentro dessa caixinha... É isso aí. O que eu estou fazendo, né? Eu vou impactar o quê? Eu vou agregar valor ao quê? Ao negócio? Eu vou diminuir custo? Eu vou aumentar a receita? Eu estou participando de um produto novo que está indo para o mercado, né? Isso é importantíssimo. Isso também, quando eu conversando com até meu time aqui, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma mentoria, né? Ou formalmente ou informalmente, eu falo muito isso. Toma cuidado, você trabalha na padaria, você trabalha no caixa, mas, cara, vai um dia ver como é que faz pão. E como é que a padaria ganha dinheiro e aonde que ela tem a maior despesa? Onde que está o maior custo da padaria e aonde que ela ganha mais dinheiro? Tem essa curiosidade. E eu falo por experiência própria, porque eu não fiz isso no banco, tá? Eu fui trabalhar nessa AP porque as pessoas imaginavam que eu conhecia tudo de banco. Eu falei, não, eu conheço tecnologia. Foi um erro de carreira. Então, eu posso hoje dar mentoria... Não só erro, às vezes é maturidade também, né? Isso vem com um pouco de maturidade, né? Também. E aí, na sua carreira na IBM, como foi sua trajetória? Eu lembro porque quando eu te encontrei, acho que a primeira vez foi num evento da Rational. Você sempre estava envolvido em coisa de cliente, não sei se era com banco, mas aí você teve um caminho mais de ferramental. Como que faz um resumo aí para a gente desses seus... Legal. Quantos anos que você passou? 12 anos na IBM. 12 anos. É uma vida, né? Eu entrei na IBM como arquiteto numa área que cuidava de parcerias. Né? Que trabalhava com empresas como a empresa que eu trabalho, por exemplo. Né? Eu trabalho hoje na GFT, então a IBM ia até lá, levava seus arquitetos, falou, cara, deixa eu olhar a sua solução, deixa eu ver como que os produtos da IBM podem trazer valor, como que a gente pode fazer aqui uma parceria, você usar nossos produtos nos seus produtos, né? Ou seja, nosso software, nossas tecnologias. Eu trabalhava nessa área, eu comecei nessa área, e aí tive contato com muitas empresas, então tive que conhecer um pouco dos produtos, das ofertas da IBM, isso foi legal, né? Fazendo os famosos bootcamps dentro da IBM, então eu comecei a conhecer, trabalhava na área era uma área de software, e foi indo, né? Mas era um modelo frágil, no sentido do seguinte, porque a gente não está falando de cloud ainda, né? E a gente meio que essa parceria se dava pelo uso da tecnologia. Então, na verdade, o parceiro que comprava uma licença, né, do software, então era um negócio que não funcionava muito bem. E aí isso começou a evoluir para cloud. E em cloud, eu entrei em 2009 na IBM, em 2014 foi lançado o famoso Bluemix, certeza aí que o Alan, vocês conhecem. Sim. Né? Inclusive, achei um videozinho seu aqui, deixa eu compartilhar aqui, ó. Vou pôr aqui. Nossa, aí o cara achou um vídeo antigo, hein? Olha lá. Arquivo confidencial aqui, ó. Não, pô, que legal. Antes eu ia colocar isso daqui, ó, para te falar assim, é o Gama entrando na IBM e aqui é saindo. Saindo, é isso mesmo. Que deu tipo um shift, assim.
Pior que é verdade, cara. Eu entrando na IBM, eu tinha aquela cara ali, Ah e eu saindo, eu já estava, né, já estava descambado, já entrei na IBM de terno. Gente, quando eu entrei na IBM em 2009, a gente trabalhava de terno, né? Cabelo penteado. O mundo foi mudando, né? Não só a IBM, mas o mundo foi mudando. E essa foto aí do vídeo, eu comecei a fazer os primeiros vídeos de Bluemix, é legal aquela foto que ele mostrou ali. Então, em clicando aqui no vídeo, ó, o Bluemix, para quem não sabe, isso daqui era os primórdios da nuvem. Bluemix. Isso. Olha lá. Ah, falando de Bluemix, olha lá, essa foto marcante, líder técnico de Bluemix. Então, o que aconteceu? Como é que eu caí nisso aí? Lembra que eu era um arquiteto que ajudava as empresas e tal. E aí, eu também acabei pegando um outro boné dentro da IBM ali, que eu cuidava do Innovation Center, que ficava no térreo. E por eu ser uma pessoa de Innovation Center, quando a IBM dos Estados Unidos falou, cara, a gente precisa de alguém para replicar e passar o conhecimento de Bluemix no mercado, a gente precisa vender cloud. Aí foram falar com um cara que dizia que o cara era o líder de Innovation Center comigo, falou, Gama, quem é uma pessoa para adquirir conhecimento, para a gente fazer aí um transfer skill para essa pessoa, treinamento, para ela começar a falar da nossa nuvem. Aí eu não tinha ninguém no time, eu falei, vou eu mesmo. Então, assim, não foi nem porque eu quis, mas eu falei, cara, eu vou eu mesmo. Eu falei, então vamos lá. Aí fui fazer o treinamento. Legal. E já depois do treinamento, Gama, precisa ir para a Argentina, precisa não sei para quê, precisa começar a fazer evento, cara. Você vai? Eu falei, vamos embora. E aí foi, cara. Minha vida aí o Alan conhece, a gente se cruzou pelo mundo aí, Estados Unidos, Jamaica e tudo mais. Olha lá, tinha a gente aqui, ó. Olha a gente lá na Jamaica, ó. Resgatei aqui, ó. Aí eu já estava fazendo, ó, eu já estava num momento de migração, sabe? Um pouco de cabelo, menos barba. Né? Estava em transição, exatamente a palavra. Transição, não pintava barba, né? Agora eu dou uma pitada na barba aqui para não ficar brancona. Já entregou. Entreguei já Mas foi legal, cara. Cruzamos aí o Alan em alguns lugares. Esse foi um trabalho que, cara, eu amei, porque mexer com cloud computing, eu sou um cara curioso. E aí, cloud computing foi um negócio legal, porque eu podia experimentar muitas coisas em cloud. Cloud é essa coisa, né? Para quem é curioso, cara, gosta de ficar mexendo, pô, vou mexer com Watson, vou mexer com IoT, vou montar um ambiente aqui em Java, vou montar um ambiente em Python. Você monta em 2 minutos. Então, aquilo para mim foi sensacional, conhecer aquilo. Então, comecei a mexer muito naquilo e conhecer. E falei, Gama, você tem que ir lá falar de Bluemix numa empresa. Vamos embora, adorava. E fiquei, cara. Isso para mim virou meio que carreira. Tive a oportunidade de sair para fazer outras coisas dentro da IBM. Eu falei, não quero crescer aqui como advocate, quero me tornar um... E fiquei de 2014 até sair. Algumas outras responsabilidades que apareciam ano a ano, mas ali o meu principal papel era ser o que a gente chama de developer advocate, né? E é isso que eu estava esperando. Admito que eu estava só preparando terreno. Levantou para você, Matheus. Levantou, eu tenho que sacar. Agora vamos lá. Eu acho que assim, você falou várias coisas, curiosidade, inglês, né? Você arrisca, eu gosto disso, acho que realmente a gente tem que arriscar, né? Falou sobre a questão de experiência anterior, deu várias dicas, mas de fato a gente sabe que hoje na nossa área não tem como mais achar que só hard skills vai. A gente tem que trabalhar realmente hoje, fala muito, né, sobre soft skills, e eu acho que assim, você levantou muito essa bandeira. A gente já fez um episódio com a Yara, né, lá, criadora, né, do TDC. A Yara, eu falo que o sobrenome dela é TDC, né? Então, assim, esse é fato. E lá a gente fala muito sobre comunidade, sobre a questão de palestrar, trocar conhecimento. A gente, antes de entrar aqui no ao vivo, a gente estava falando sobre isso. A gente estava falando sobre a importância, né, da nossa área. Eu acho assim, queria realmente começar. Como é que foi para você, quando nesse momento falou assim, caramba, vou começar meu trabalho, não é mais, tipo... Porque às vezes a gente fica assim, não, tem que entregar um projeto, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que monitorar, dar um suporte. Como é que foi esse shift para você falar assim, não, agora meu foco é realmente compartilhar conhecimento, fazer essa venda da marca, né? De uma forma que hoje as empresas olham muito, mas você começou muito antes. Hoje, se Developer Advocate, Developer Relationships, vários nomes que tem no mercado, todos são a mesma coisa. Realmente a gente usar e levar essa mensagem, né, de tecnologia para outras pessoas. E você ensinou milhares, milhões de pessoas sobre vários tópicos. Então, como é que foi esse ponto para você? Falou assim, mudei. Agora, realmente, meu foco é criação de conteúdo, compartilhar conhecimento. Como é que foi isso para você no início? Então, é que uma coisa leva a outra, né? E o que eu acho legal
foi sem querer, né? Então essa coisa, Gama, sai por aí falando de Bluemix, a gente precisa vender Bluemix. Então eu não existia, eu não tinha escutado ainda a palavra evangelizador, sim, né? Já existia alguma coisa de evangelizadores no mercado, mas o Developer Advocate não. Quando eu escutei, eu mesmo me nomeei dentro da IBM como Developer Advocate. Então eu fui lá e mudei minha assinatura, falei, eu sou Developer Advocate. E quando é que virou essa chave? Porque, como eu falei, uma coisa trouxe a outra. Quando a gente é Developer Advocate, quando a gente se coloca num papel de disseminar, de publicar, né, de compartilhar conhecimento, talvez algumas pessoas não saibam, mas nos faz estudar mais ainda. Sim. Tá? É que nem dar aula. Eu falo para as pessoas, cara, dá palestra, dá aula, ser advocate te faz estudar, porque é uma responsabilidade, né? Então, Gama, você vai lá falar de inteligência artificial, fala, pô, eu tenho que saber do que eu estou falando, eu tenho que conhecer, eu tenho que mexer. E eu tenho uma coisa assim, eu preciso mexer, né? Assim, tem gente que estuda um livro, vai lá e fala, né? Eu não consigo, eu estudo, mas eu falo, cara, eu preciso pegar alguma coisa e mexer nisso. Eu preciso ter uma experiência própria aqui para poder ter mais fundamento e me sentir seguro. Eu me sinto seguro quando eu já mexi com aquilo. Eu já abrindo para vocês aqui, eu já falei de assuntos que eu não tinha mexido, isso me deixa inseguro. Sim. Então, foi essas coisas que uma puxou a outra. Primeiro que lembra que eu comecei minha carreira dando aula, eu gostava daquilo. Eu gosto, mas eu não tinha uma coisa que é importante, o Matheus comentou, sobre os hard skills e os soft skills. Eu, sinceramente, eu não tinha os soft skills necessários para fazer isso. Eu tive que aprender e estou aprendendo. Né? Hoje eu nem digo, porra, Gama, você está mais de 10 anos fazendo isso? Cara, eu estou aprendendo muito. Eu ainda olho as pessoas, gosto de ver pessoas como vocês falando, o próprio Matheus aqui, eu acho que é um exemplo, né? Ele tem uma... Estava se mostrando aqui. O Matheus aqui, vocês têm já uma dinâmica, já tem uma facilidade de fala que eu não tenho, né? Então, eu falo, mas eu aprendi muita coisa. Tem gente que é muito mais natural. Eu vejo aqui, né, Alan, eu não sei se você concorda, o Matheus tem uma facilidade para isso. Sim, total. Né? Então, a gente tem que trabalhar os soft skills, que é essa coisa da network, de se comunicar, de subir num palco, de ter segurança, né? Ou procurar ter segurança de alguma forma. Então, isso para mim, e aí, Matheus, respondendo, virou porque tinha tudo a ver. Eu tinha que estudar tecnologia, eu ia compartilhar conhecimento. Cara, eu gosto de fazer isso. As pessoas... Às vezes eu cruzo pessoas que foram estagiários que estavam estudando, e hoje o cara fala, Gama, eu trabalho na empresa tal, no banco tal, e eu mudei minha carreira quando eu vi uma palestra sua, quando eu vi um vídeo seu. Cara, para mim, legal. Ganhei um muda, ano. né? Muda total. E eu, graças a Deus, que eu tenho essas experiências. As pessoas me procuraram, cara, você não sabe, mas começamos ali. Então, para mim, assim, adorei, mas foi uma fase, né? Eu acho que isso me trouxe mais experiência, uma experiência diferenciada, né? Aquilo que você falou, cara, a gente é programador, a gente é técnico, a gente gosta de ficar aí na frente do computador, né? Na caverna, programando, fazendo alguma coisa, né? Mexendo com a IoT. Eu tô aqui, minha mesa tá cheia de coisas. Mas a experiência não nos deixa fazer só isso. Alguns lugares que eu fui trabalhar, falou, Gama, cara, você vai gerenciar, você vai liderar, não, você vai fazer isso, porque você tem experiência, né? Então, a experiência não nos permite, né, que a gente vive só programando, né, infelizmente, né? Então, essa questão da carreira, a experiência faz com que a gente acaba indo para outros lados, que é bom. Eu acho que a posição que eu estou hoje também tem um lado muito bom, eu posso usar muita coisa do que eu aprendi, e eu estou fazendo coisa dentro da área de tecnologia, inclusive com um time grande de pessoas mais novas que de repente precisa da minha ajuda, do meu suporte, né, da minha facilitação, né? E uma parte grande que eu me lembro, além dos eventos, os hackathons que a gente fez, falando aí mais essa parte de Developer Advocate que você passou, foi a parte que você também se popularizou nos vídeos, né, que eu estava mostrando aqui, eu ia te até mostrar, e aí você focava bastante no que o Watson provia na nuvem da IBM e tal, e a gente fez um episódio sobre no-code, não sei se você chegou a ver, e low-code também, só que tinha uma outra abordagem. E aí toda vez que eu via aqui, eu falava, mas o Node-RED lá já era totalmente low-code, no-code, né? Low-code, ó, desde 2013 que a gente
Aí a gente vai falar de rótulos, que a gente precisa disso, né? A gente enjoa das palavras e precisa inventar novas palavras, né? Exato. Igual hoje mentira chama fake news, assim, cada um, né? Então, assim, como foi a sua experiência aqui para fazer os vídeos e como que era isso com relação ao seu trabalho e sua eminência? Como a gente tem esse tema eu acho que essa palavra, técnica, né, muito forte, né? É eminência. Você criar essa eminência técnica mais externa aí à empresa, né? Assim. Então, eu fiz, como eu falei, eu tenho esse canal, né, no YouTube, o Sérgio Gama aí. Eu comecei a gerar vídeos porque era muito baseado, gente, no que as pessoas me perguntavam, tá? Então, vocês vão ver que tem até vídeo que parece repetir, não é, na verdade ele tem uma direção um pouco diferenciada, mas o que acontece? Eu procurava, quando eu percebia que existiam grupos de pessoas fazendo as mesmas perguntas, eu fazia um vídeo daquilo para poder compartilhar e todo mundo já ter acesso. Então, em vez de eu ficar explicando para esse grupo, a maioria dos vídeos aqui eu fiz baseado nisso. Então, o que eu fazia? Se essa pergunta está se repetindo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Legal. Então, eu fiz muito vídeo assim. E eu descobri, né, voltando um pouco, por que eu comecei a fazer vídeo? Porque, pelo menos na época, eu sentia que a gente ganhava muita eminência fazendo vídeo no YouTube. Né? Existia uma carência aí, né? Não que não tem vídeos e tal, mas eu sentia falta. E tanto que meus vídeos, eles são muito naturais, eles não têm nenhuma produção. Uhum. Então, meus vídeos, se vocês olharem, eu olhando hoje, eu critico muito meus vídeos, porque eu não criei uma estratégia para gravar aquele vídeo com um passo a passo do que eu ia fazer, do que eu ia apresentar. Como se eu sentasse aqui agora do lado de vocês e falar, cara, deixa eu mostrar o Node-RED para vocês. E eu fazia. Não, mas eu acho que era isso que fazia ser diferencial. Exatamente. Eu acho que deu certo. Né? Mesmo não gostando, mas exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que deu certo, sem querer, assim. Mas não deu super certo. Eu acho que poderia ser melhor. Mas me deu muita eminência. Então, as pessoas começaram a me conhecer muito dentro da área de tecnologia. Né? É um público bem restrito. Então, sim, muita gente me até hoje. Então, tem amigo que trabalha no setor tal e falou com o filho que mexe com tecnologia. Quando falou Sérgio Gama, já vi vídeo. Então, um negócio meio interessante, assim. Eu cruzo as pessoas ainda. Eu estou na empresa que eu estou por causa desse trabalho. Então, vira e falou, cara, a gente quer uma pessoa igual você, que fala igual você, que tem essa coisa com tecnologia, que gosta, a gente percebe que você gosta. As pessoas sempre falaram isso para mim, gente, eu percebo que você gosta do que você faz, você gosta de tecnologia. Então, foi isso. Eu comecei a procurar na tentativa de atingir os objetivos, porque eu, como advocate, né, formal na IBM, eu tinha que atingir o máximo número de pessoas, né, que conhecesse a IBM, né, conhecesse a plataforma. Então, essa foi uma forma. Tanto que eu não falava tanto, IBM. Não, eu pegava, cara, vou abrir aqui uma plataforma, vou fazer um chatbot, vou usar aqui um modelo preditivo, vou fazer não sei o quê. Isso aqui já tem vinhetinha, ó. Isso aqui já tinha vinheta. Eu já tenho, mas isso sou eu, tá, gente? Eu não sou um cara de marketing, de comunicação, sou eu na madrugada fazendo isso. Então, por isso que eu critico. Eu olho hoje assim e falo, caramba, cara, eu devia ter pego alguém de marketing para fazer para mim, né? Para fazer um trabalho de estúdio, mas tá aí. Então, acho assim, como você hoje vê resultado dessa eminência para você chegar hoje a ser um CTO? Que é uma posição que, óbvio, muito almejada por todo mundo que trabalha na tecnologia. O CTO, eu acho que é quase a última fase na carreira de uma pessoa de tecnologia, né? O cara ser o chefe de tecnologia numa empresa. E eu também não planejei nada disso. Aliás, eu até vejo como um defeito eu nunca ter planejado carreira, tá, gente? Eu nunca planejei. Eu quero chegar aqui, eu quero um dia ser gerente. Nunca planejei nada disso. Como é que eu vejo? Eu acho que eu estou num momento... não é final de carreira, né? Pelo amor de Deus. Mas eu estou no momento de utilizar toda a experiência que eu tenho, toda a experiência que eu coletei. Eu acho que eu posso agregar valor com a experiência que eu adquiri, tanto olhando o negócio, mas tecnologia principalmente. É uma posição que precisa ser alguém que tenha vivido tecnologia, que conheça bastante tecnologia, mas que também que tem que ter uma visão de negócio, né? Então,
O CTO não é um cara que fica mexendo com tecnologia, mexe nas horas vagas. Então, né, eu até comento bem com o pessoal, falo, meia-noite às 6 eu estou fazendo alguma coisa, alguma palhaçada com alguma coisa, né? Mas é uma pessoa que... E a experiência com tecnologia nos faz ganhar os soft skills através de tantas reuniões e tantos projetos na vida. Então, hoje, quando se fala de negócios, né, se fala de oportunidades de desenvolvimento de produto, é lógico que, devido à minha experiência com tanto projeto, com tanto cliente, IBM, antes de IBM, todas as empresas, isso me facilita, né? Hoje eu tenho uma real noção da importância do uso da tecnologia como ferramenta para suportar negócio, né, que é importante. A gente, quando é novo, empolgado, a gente vê só tecnologia, você não vê nem negócio, né? Você acha que tecnologia é a coisa mais importante do mundo. É super importante, mas é bacana a gente ter essa visão. Então, eu acho que eu estou aqui, primeiro, eu acho que o meu currículo, de tudo que eu falei para você, ou seja, é um profissional que trabalhou com tecnologia em banco, que é uma coisa importante, que trabalhou em várias plataformas, como eu falei, Mainframe, RISC e tudo mais, então isso é uma outra coisa também que agrega. Uma pessoa que trabalhou na IBM, isso é fato, né? Trabalhando na IBM, você tem um certo respeito no mercado, isso assim, não existe dúvida sobre isso. Inclusive para outras big techs, né? Para ir para a Microsoft, para o Google, para a Amazon, você trabalhou na IBM, você já tem um certo respeito. Então, acho que a soma de tudo isso me trouxe até essa vaga, até a posição que eu assumo hoje, como um cara que conhece tecnologia, mas que tem a possibilidade de conectar tecnologia ao negócio. Senão a gente não assume uma vaga dessa. E conhecer o negócio é justamente a gente saber no momento que está trabalhando com tecnologia, o que você está fazendo, né? Para quem? Você está agregando valor? Qual o objetivo final, né? Qual que é a dor que você está endereçando? Então, e aí eu falo isso, né? Falo para o pessoal mais jovem, toma cuidado porque eu não fiz isso. Eu fiz tarde, né? Então, eu acho que é isso. É um momento que eu acho que eu estou colhendo algo que eu plantei, né? Sim. Talvez não com o intuito de colher dessa forma, mas estou colhendo, estou fazendo uma boa colheita de algo que eu plantei bem, eu cuidei, né? Eu coloquei ali o que era necessário para aquilo crescer e estou colhendo coisas que me trouxe até aqui. E lógico, gente, é um pouco de sorte, é a oportunidade que eu peguei, né? Então, assim, porque eu trabalhei muito só, não, no momento certo, lembra que eu falei, como é que eu cheguei a virar developer advocate na IBM? Aconteceu por um acaso, caiu no meu colo, eu virei e falei, vou para cima. Lá no banco, né? Quem diria, eu procurei emprego para trabalhar de office boy, poderia ter trabalhado numa loja. Aliás, meu primeiro emprego foi na Saraiva, né? Quando eu tinha 13 anos. Mas eu fui trabalhar no banco, que foi uma sorte, né? E não só sorte, aí também vem a questão da curiosidade. Estou no banco, estou vendo máquina de telex, estou vendo computador chegando, estou vendo equipamentos, porque eu quero mexer, eu quero conhecer esse negócio. Então, acho que é uma soma de coisas que me trouxe até aqui. Eu acho que eu estou num momento bem legal, assim, de conquista, de colher, né? Tudo isso que a gente que plantou e tratou e cuidou, né? Quem é o Sérgio? Sabe? Porque eu acho assim, você é uma pessoa tão pública, né? Sabe, a gente vê você nos seus vídeos, né? Nas palestras e tudo mais, mas assim, tem uma pessoa por trás. Então, eu acho assim, eu acho que talvez é legal desmistificar, né? Essa questão que a gente, óbvio, tem uma visão pública, olha sobre carreira, mas quem é essa pessoa, sabe? Que sabe que é super ligado com família, adora uma aventura, gosta de uma academia que eu acompanho, então assim. Quem é o Gama? Quem é o Sérgio Gama? Tá pegando, não, legal. Não, acho que assim, eu procuro ser o cara mais transparente do mundo com as pessoas que me conhecem, eu não fico me escondendo, fazendo um jeito. O Alan mesmo, a gente já teve experiência de estar junto em evento e bater papo, né? Então eu não fico fazendo tipo, né? Eu sou um cara, exatamente assim, eu sou um cara extremamente natural, não sou de faço amigos no sentido, eu não sou uma pessoa que busca amizade, mas eu sou de fácil relacionamento, mas falando do Sérgio Gama, pessoal, vocês estão vendo coisas aí, não que eu faça muito isso, eu não faço, deveria fazer mais, mas eu gosto de aventuras, né? Gosto de esporte. Para quem não sabe, eu vou até agora, eu fui dançarino, né? Participei de novela na Rede Globo, né? Isso. Louco!
Altas revelações aqui, gostei, tô gostando. Não, tem altas revelações. Então, eu fui um cara que já fui patinador, tem um patins no meu carro, não sai do carro. Então, quando eu posso, eu vou patinar. Isso eu faço há mais de 30 anos, né? Desde mais 30, putz, nem vou falar a idade, nem vou falar com o tempo aqui. Mas eu sou um cara que gosta de esporte. O Sérgio Gama nunca gostou de beber, não gosta de bebida, não gosta de cerveja, vinho, essas coisas. É natural, tá? Assim, nunca pensei nisso, não vou tomar cerveja, nada. Hoje eu tomo uma caipirinha, né? Uma vez ou outra na vida, aliás, quem me conhece, quando eu chego, já tá Gama, já vou fazer a caipirinha. Então, para quem me conhece, quem é amigo meu, já é assim, né? Já vou fazer só caipirinha aqui. Que mais, cara? Sou um cara família, tô com a minha mãe todo final de semana. Minha mãe muitas vezes morou muito comigo, então hoje minha mãe, eu cuido dela direto. Minha mãe não é uma pessoa que eu visito, né? Minha mãe, eu tô sempre com ela. Ela mora no interior, a 63 quilômetros aqui. Eu comprei uma casa para ela, aliás, né? Eu dei a casa para ela, é uma chácara que ela queria e ela agora mora lá. E aí, lógico, eu juntei uma coisa com a outra, né? A chácara virou o point da família, né? Uhum. E minha mãe mora lá, eu tô sempre com a minha mãe. Tenho filhos, né? 4 filhos, até onde eu sei. Não, mas são 3 filhos do primeiro casamento, depois tive um outro casamento, tive mais uma filha, mas a minha filha mais nova está fazendo 24 anos, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu comecei cedo, quando eu trabalhei no banco, eu casei, tive filhos, depois fui fazer faculdade com quase 30 anos, tá? Então, fui fazer engenharia mecatrônica com quase 30 anos. Porque senão também as empresas não te queriam, né? Dentro do banco, eu cheguei a perder uma vaga porque eu não era formado. Trabalhando no banco, fazendo a diferença dentro do banco. Falar assim, não, o RH não permitiu. Aí, ó, essa é minha mãe fazendo 82 anos e eu tô sempre com a minha mãe, cara. Essa companheiríssima aí. Então na academia isso, sempre, ó, sempre. Na academia, cara, não consigo. Você treina todo dia? Não, quase todo. Cara, não como eu queria, como eu deveria, como eu fazia há 15 anos, 10 anos atrás, mas eu vou. Eu vou até por questões, gente. Hoje não é nem uma questão de beleza corporal, nada, né? Isso aí, ó. O cara que eu acabei de fazer 56 anos, aqui com 55 anos, né, gente? Então, assim, eu acho que eu estou bem para 55. Eu falo assim, eu não fico me comparando com o pessoal mais jovem, né? Eu fico comparando com quem tem 55, né? Eu falo, calma aí, deixa eu olhar aqui. Eu não quero parecer. Se você fala para mim que eu estou parecendo que eu tenho 54, eu já fico feliz. Falo, pô, já estou legal. Mas é isso, gente. Eu gosto de me cuidar. Hoje eu já não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de ficar dependente. Eu tenho medo da minha cabeça não funcionar, eu falo isso direto. Não tenho problema nenhum de ficar envelhecer mesmo, né? Envelhecer corpo e tal, mas eu tenho medo de não usar minha cabeça. Acho que a gente usa, nós usamos muita cabeça aqui, muito cérebro, então eu tenho medo de ficar dependente. Então, seja isso, cara. Eu gosto de sair para comer, já fiz viagem para comer, né? Já fui para Bahia no final de semana para comer moqueca. Cara, já tem uma semana que eu falei, cara, eu vou para Bahia que eu quero comer comida baiana, cara. Eu tô com vontade, eu vou, não quero nem saber. Então eu gosto, né? Se quiser, pô, Gama, chamar para comer, então, restaurante bom que vai ter qualquer coisa, frutos do mar e tal. Esse é o Gama, cara. Acho que cara simples, curioso, gosta de estudar, gosta de aprender. Vamos lá, então, dentro dos seus vídeos, eu acho que, pelo menos eu que te conheci na IBM, toda a sua trajetória na IBM, você ficou mais conhecido como o cara do Node.js e do Watson Assistant. Para mim, são assim, as duas palavras-chave que eu não gostava, tá? Porque o pessoal me vinculava a chatbot. O cara do chatbot. Pô, não é isso. O cara do chatbot e tal. Mas, enfim, né, cara, são efeitos colaterais de um bom trabalho aí da eminência que você gerou. Então, tô tocando um videozinho aqui de você configurando um Watson Assistant e tal. Para quem não sabe, o Watson Assistant é uma ferramenta low-code de chatbot da IBM, a gente pode falar assim. No code, né? Quase no code, né? Então, e além disso, né, claro, você conhece todo o arsenal de inteligência artificial que tinha, de imagem, de texto, de processamento de linguagem natural, que a gente sabe. E aí, bem ultimamente, né, a gente tem um novo monstrinho aí na área, que é o ChatGPT. Então, quem não conhece aí, pesquisa. E eu já fiz uma pergunta para ele aqui para engajar na nossa conversa. O ChatGPT é melhor que o Watson Assistant?
Olha lá, e a gente pode ver aqui, ó, é difícil de falar. Então, daí você comenta, ó, porque depende de caso de uso específico, né? Eles são ferramentas de linguagem, de processamento de linguagem, né? Mas a diferença lá, que o ChatGPT, ele é um modelo generativo grande. Exato. Enquanto o Watson Assistant, ele foi então, treinado mais especificamente. Qual que é o seu ponto de vista disso? Tendo que você, por ser o cara do chatbot, tem o histórico de uma evolução boa disso. E agora tem propriedade de fala, né? Sabe, a realmente. gente está chegando num outro nível da inteligência artificial que o Matheus falou, né? Que é o nível mais intrusivo. A gente vai começar a não perceber mais se um texto, uma foto, um som, um vídeo é gerado naturalmente ou artificialmente. E a gente está chegando nesse ponto. Quais são as suas impressões aí dessa nova era da inteligência artificial, se a gente pode chamar assim? Alan, essa é uma era que era esperada, né? Sim. Que é a generativa, ou seja, porque a gente está buscando algo similar ao ser humano, né? Então, o ser humano, ele aprende, né? Ele replica o que aprende, mas ele gera outras coisas. Essa é uma segunda fase, né? Então, a gente, quando está no começo de vida, a gente vai aprendendo coisas e vai repetindo, né? Desde voz, né, áudio, eu começo a escutar e eu começo a repetir. Então, isso já existe uma capacidade cognitiva muito forte por trás. Então, a gente via o Assistant basicamente baseado em regra, né? A gente fala de chatbots aqui, por mais que a gente fale de inteligência artificial, a gente tem um algoritmo lá de NLP, né, o Natural Language Processing, mas, no fundo, baseado em regras e aprendendo ali com algumas coisas e se comportando de maneira a estar repetindo e baseado em regras. Né, de alguma forma... Uma árvore de decisão, né? Uma árvore de decisão meio tanto quanto dinâmica, um pouco... Sim, né? Sem contexto, não tão inteligente para pegar ironia, sarcasmo, né? Pegar o significado das coisas, né? Mas é uma discussão sobre... E eu sempre falo, né? A gente não chegou ainda na inteligência artificial real, né? Eu acho que o caminho... não, eu sempre falei isso em palestra, nós estamos falando de modelos especialistas e modelos cognitivos, mas a gente não está falando de inteligência artificial ainda. Mas se fala em inteligência artificial porque, em termos de marketing, para as pessoas entenderem, é mais fácil entender do que você falar de cognitividade, certo? Porque, para mim, modelos cognitivos cara, eu vou pegar um das... E, assim, outra coisa também, eu gosto de ser polêmico nesse... Eu fiquei muito tempo trabalhando com isso, então eu tenho algumas coisas que são meio polêmicas, assim... Primeiro, eu acho que... Adora. Era essa parte que a gente queria, a gente enrolou até agora para isso. Não, eu acho assim, gente, e dá a impressão, às vezes, que eu estou diminuindo. Não, é importantíssimo. Eu acho que isso mudou o mercado, mudou muitas soluções, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. O que eu quero... eu estou sendo polêmico só para fazer as pessoas descerem um pouco, né, no hype, né, achar que aquilo agora virou um martelo e tudo virou prego, né? Então, não... É mais uma opção, a gente está falando de algoritmo computacional que faz alguma coisa. De forma diferenciada do tradicional, sim, porque eu estou me baseando em estatísticas, modelos matemáticos para descobrir padrão. Eu consigo fazer isso, né? Quando a gente fala de generation aqui, né, ou generative AI, eu começo a ir para um segundo nível, que eu entendo que eu já fazia isso, eu já estou bem, eu acho que evoluiu muito, né? Eu entender, olhar para um texto, entender sentimento, emoção, retirar ali entidades, retirar coisas importantes daquele texto, entender qual é o objetivo daquele texto, para quem que é, quem são os atores, né? Quais são as que eu falei das entidades, né? Legal, bacana, mas eu não consigo gerar alguma coisa a partir disso, né? Vamos pensar no ser humano. Então, o ser humano, a gente aprende muita coisa e vocês são pessoas aqui, exemplos, que vocês geram coisas, né? Se alguém dá uma ideia, você vai lá, pega um programa de computador, ou pega um texto, escreve um texto a respeito daquilo, né? Então, a ideia do generativo é exatamente isso, né? Ou seja, a partir de elementos, né, que está em torno ali, ele conseguir gerar obra de arte. Você está falando de chatbot, mas isso vai longe, né? Fake news, gente. Né? Sim. Então, assim... O pessoal está usando muito para fake news, né? A questão de redes sociais, né? Como é que a gente é manipulado? A gente não, porque eu fujo disso, eu tento fugir, né? Mas a gente é muito manipulado por essas coisas. Então, existe geração de
de coisas nas redes sociais, sabendo que o Alan gosta de determinadas coisas. E o Alan vai olhar para aquilo e falar, pô, isso aqui gostei. Então, existe todo esse movimento, que talvez não sejam coisas boas do que a gente espera na área computacional, ou seja, é para fake news, é para rede social, né? É para esse tipo de coisa? Talvez não. Mas eu acho que esse é o movimento natural, tá? Respondendo assim, cara, eu acho que isso vai amadurecer, é um movimento natural, e isso, somado ao que a gente já sabia fazer com AI, a gente começa realmente a olhar como isso tudo como inteligência artificial. Ou seja, eu aprendo, eu repito e eu começo a criar coisas. Isso é o ser humano. Aí falta o quê? Outras coisas do ser humano, ser adaptável, né? Então, assim, uma discernimento, né? Discernimento, adaptável, bom senso, né? Senso crítico, isso ainda ele não está tendo. Vai ter um dia. Não acho que agora, tá, gente? Sendo bem sincero, não acho que é neste momento, mas a gente vai chegar lá ainda. Porque por mais que a gente fale de todas as evoluções de inteligência artificial, por trás tem alguma regra. E a gente não tem regra. Você acha que dá para ensinar? Aí vamos entrar do lado polêmico. Você acha que dá para ensinar esse tipo de coisa para uma máquina? Eu tenho a minha opinião. Você acha que dá para ensinar viés para uma máquina? Temos ferramentas tentando desenviesar os dados que já existem, mas olha, sim. A gente poderia. Quanto a gente tem mais o quê? Umas 5 horas de podcast? Não. Sim, bora. Eu vou falar um pouco pra vocês. Gente, se a gente estudar o ser humano, eu gosto disso. O ser humano não é bit-byte, certo? Exato. Ele não é baseado em regras e o ser humano não é um ser racional, por mais que a gente escutou isso a vida inteira. Nós somos emocionais. Sim. A gente não compra carro porque é o carro mais econômico, o que gasta menos, o que vai durar mais tempo. A gente compra o carro porque ele é um Camaro que faz barulho e vai chamar a atenção dos vizinhos, certo? Sim. Né? Uma BMW, um M6, mas não é porque, nossa, é o melhor carro em termos de custo-benefício, foi o melhor carro. Mentira. Então a gente compraria um carro 1.4. Não, hoje em dia é diferente. Fazia muito tempo que eu não ia ver carro, não comprei, mas eu fui ver carro uma vez para comprar. O vendedor falou assim: bom, esse modelo aqui tem uma tela de 7 polegadas, esse tem uma tela de 9 polegadas. Eu virei para ele e falei: eu tô comprando um carro, eu não tô comprando um tablet. Entendeu? Mas, tipo, acho que para as pessoas que estão indo atualmente ver, o mais importante é o tamanho da tela. Então, assim, mas isso eu concordo com você, cara. Eu dou risada porque, assim, quando o cara começa com essas coisas, não, porque isso aqui ele estaciona para você. Fala, não, eu sei estacionar. Eu quero saber qual o motor. Não, cada um vai ter a sua necessidade, depende do... Tem 25 porta-trecos, desculpa, não quero. Ah, porque aqui ele conecta o Wi-Fi, conecta a internet automático. Não quero. Cara, quero um motor muito bom, que ele tenha segurança para dirigir, tem que ter os airbags nesse. Ou seja, eu quero o carro daquilo que ele precisa ter. Eu não quero o carro que estacione para mim, que ele acende uma luzinha na porta quando eu abro a porta. Tem situações, cara, são coisas que a gente nem usa. Né? O meu carro mesmo tem coisas que eu não sei nem mexer. Então, quando eu vou lá, o cara fala, você sabia que dá para fazer isso? Eu falo, puta, eu não sabia. Deixa. Mas assim... mas é esse tipo de característica humana que eu tô falando que vai ser difícil de mimetizar, entendeu? Porque a gente... e a gente é sensível à fase, né? Isso que você tá falando agora. Sei lá, depois eu fui comprar um carro com 2 filhos, 2 cadeirinhas e para levar a sogra, tipo, eu já precisava de um carro maior, agora eu quero um carro menor. Então depende da fase, depende, assim. E Alan, você pode ter certeza. A gente está seguro, minha opinião, eu acho que a gente está seguro, eu acho que não vai chegar tão rápido. Não vai chegar, sabe por quê? O pensamento é algo que o ser humano não sabe como funciona. E a gente precisa ter essa questão do pensamento e questões subjetivas. Por exemplo, pode ser que você me diga assim, cara, 5 anos atrás eu era louco para ter uma picape. Hoje eu falei, e aí, vai comprar picape? Não, cara, não gosto mais. Mas por quê? Não sei. Não sei. Entendeu? O ser humano é assim. Isso, você não vai ensinar uma máquina a ser assim. Porque você precisa de alguma coisa de regra por trás, tem que ter. Alguma coisa. Então, assim, respondendo, a gente não vai ver essa máquina. Nós aqui, na nossa vida, a gente não vai ver essa máquina. Não sei se daqui a 1000 anos... por alguma tecnologia. Mas, gente, tem muita coisa do ser humano. Se a gente estudar Maslow, a pirâmide de Maslow, as necessidades humanas, o ser humano, a gente está vivo e batendo esse papo aqui por algumas necessidades. Sim. Tá? A gente está fazendo podcast, a gente vai trabalhar. Não é uma coisa racional pura tal, porque a gente precisa ter segurança,
as nossas necessidades básicas, um monte de coisa. O computador não tem isso. Então já começa o computador, o sentimento dele de vida e sobrevivência e procriação não existe. Então já começa que ele não tem alguns sentimentos que o ser humano tem. Então, para chegar ao nosso nível, ele teria que ter medo, ele teria que querer sobreviver e ter continuidade. Então já não. Então, o contexto, por isso que eu falei, precisa de 5 horas de podcast. O contexto em torno daquilo que a gente, por que a gente faz as coisas, esse contexto a máquina não tem. Não tem isso aqui, você falou. Esse é o famoso Maslow, que, cara, tem tudo a ver. Ou seja, qual que é a nossa necessidade básica? Fisiológica. Uhum. A gente precisa comer, beber, porque a gente quer ficar vivo. Exato. Né? Depois vem segurança. Então, essas coisas a máquina não tem. A máquina não está preocupada em fazer networking, cara, de ter segurança familiar. Ela não tem necessidade fisiológica. Né? Eu vou vencer. Por que a gente quer vencer? Aí, puta, por isso que eu falei 5 horas. A gente quer vencer porque a gente tem uma impressão que com poder a gente atinge o primeiro nível do Maslow, né? Ou seja, eu vou ter mais comida, mais água, né? Não sei o quê. Cara, isso são coisas muito subjetivas e coisas que a gente não compreende como é que funciona. Então, assim, para mim, não vai ter uma máquina igual ao ser humano. É resolver o problema de negócio. Aí fica, porque você vai falar de no-code, low-code, para quem a gente chama de raiz, né? Viking, né? O cara não gosta, porque o cara fala, cara, eu quero meter a mão na graxa. Mas é exatamente isso. É outra coisa, acho que é importante que você falou, Matheus, para quem estiver nos assistindo, é desencanar de falar, puta, eu tô perdendo coisas, né? Eu não tô sabendo tudo. Putz, caramba, chegou uma linguagem nova, um framework que eu não sei. Putz, eu tô atrasado. Eu acho que o começo de carreira, você tem que fazer um deep dive em tecnologia mesmo. Você tem que enfiar a cabeça, não é negócio. Você tem que conhecer tudo. Aí você sai, põe a cabeça para fora e fala, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Mas o começo, eu falo isso para todo mundo. Gama, eu começo por onde? Cara, por tudo. Onde você tiver a oportunidade de mexer, mexa, cara. Conheça. Sim. E o que você está falando, Matheus, é importante, é conhecimento de fundamentos, né, cara? Eu conheço lógica de programação e eu conheço, sei lá, uma linguagem mais baixo nível, linguagem C. Cara, o resto... Gama, já programou o Rust? Não, mas você quer que eu faça alguma coisa? Me dê uma semana. Exato. Eu vou me virar. Aliás, gente, uma dica de estudo que eu tenho feito e funciona, às vezes você fala assim, eu vou pegar um livro de Python, né, for Dummies, e vou estudar Python. O que eu aprendi a fazer é o seguinte, eu preciso aprender Python, então eu vou pegar um CRUD, vou desenhar no papel, e eu vou desenvolver em Python e vou fazer a publicação desse cara deploy em Kubernetes. Aí eu vou atrás desse desafio. Não vou ficar aprendendo Python inteiro. Eu pego um desafio para desenvolver alguma coisa e vou atrás, cara. Eu tenho feito isso e funciona... Irado. Sem framework, sem atalho, né? Porque daí você aprende ali o core do negócio, depois você pega o framework que você usa e faz em uma linha o que você fez. Aprender ali. Coisas mais fáceis. Pô, eu fiz isso, então daria para fazer mais fácil e tal. Acho que é isso, gente. Eu acho que é sensacional esse bate-papo aqui, Matheus. Tem muita reflexão, muito bacana, cara. Muito bacana. Até a questão temporal que eu falei, né? Se a gente tivesse gravado ano passado, seriam outros assuntos. A gente gravou. Então, assim, tudo é isso. E da inteligência artificial, acho que no geral, né? Eu vi vídeo seu sobre isso, aplicar no meio jurídico. Eu já fiz palestra dentro do hospital da Unicamp só para cardiologista sobre Watson e inteligência artificial. Olha onde a gente vai parar, né, cara? Eu fiz, sabe onde? Vocês não sabem? Sabe onde eu palestrei sobre inteligência artificial? No STF. Gama, realmente eu gostaria de 5 horas, né? Realmente eu ficaria vamos marcar outra. Eu ia propor isso. Assim, parece que nós no episódio fala assim, a gente precisa de mais tempo. A gente precisa, acho que o pessoal precisa, a gente realmente tem muito assunto aqui em comum. Mas eu gostaria de só fazer um resumo, porque foi muita coisa. Foi muita coisa, mas eu acho que assim, o principal, eu acho que a principal mensagem que você passou é tecnologia é curiosidade, né? Eu acho que assim, é você continuar, não ter um salto alto de achar que você sabe tudo, porque você não sabe, você que está assistindo a gente. Infelizmente, desculpa, tá? A verdade aqui. Todo mundo está nos escutando, vocês não sabem tudo. Exato. E eu acho que assumir isso é bom, porque a gente está num movimento que a gente aceita que a gente tem que continuar aprendendo. Né? Então, acho que assim, você... Esse exemplo, e até assim, de pessoa, né? A sua trajetória é muito bonita, né? Eu acho assim, a questão toda de curiosidade, acho que pegar as oportunidades. Muitos poderiam não querer ficar tanto tempo na China e na Índia, por exemplo, sabe? Eu acho que você viu a oportunidade de se aproveitar, ou até, eu vou lá ser o developer advocate, mesmo, sabe, não sabendo o que seria isso, mas vou lá, pego e faço, sabe? Eu acho que aí o inglês, e eu também falo isso, assim, infelizmente, vários também me perguntam, o que faz depois? Faz uma pós, ou até antes, fala, gente,
Eu acho até, assim, só adicionar, além do inglês, igual a gente falou aqui no final, fundamentos. Porque hoje eu vejo muita gente, tipo, vou fazer um bootcamp de um framework aí, JavaScript, sabe? Aprende uma semana, já faz sabe, uma cópia de um site famoso. Aprendendo TensorFlow. O cara já vai lá pro fim da ponta da... Eu acho assim, de fato, é a base, sabe? Eu acho que se realmente você sabe a base, entende, e aí eu acho que você deslancha em qualquer coisa. Mas foi muito legal conhecer o Sérgio, né? Porque eu acho que assim, a gente já conhecia, óbvio, o Sérgio Gama, o Gama, né? É super famoso, mas acho que realmente saber que tem uma pessoa, eu acho que você deixa esse legado. E sim, eu posso confirmar que você deixou um legado não só na IBM, mas eu acho que para tanta gente, que eu concordo que é irado saber que você mudou uma vida e você mudou a vida de milhares de pessoas, né? Então eu queria te pedir assim, que última mensagem você pode deixar para quem está nos assistindo? E como o melhor jeito de te contactar? Quem está assistindo a gente, qual a rede social? Faz um jabazinho aí, a gente não tem muita audiência ainda, mas vai que a gente explode, né? Exatamente, milhões, né? Vamos lá. Sabe? Gente, o melhor jeito de me contactar, aliás, esse canal, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar em cima desse canal. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente faz um cortezinho para você por aí, então. Já tá. Legal. Já tem o payback. Mas a melhor forma de me encontrar é no LinkedIn, gente. Assim, o LinkedIn, eu respondo, tá? Posso demorar para responder. Para me achar no LinkedIn é muito fácil, Sérgio Gama. Eu respondo, tá? E para mim não tem problema, independente de quem seja, da onde eu vou responder. Às vezes eu demoro, né? Então, peço desculpas, não é arrogância nem nada, mas às vezes eu acabo demorando. Então, é LinkedIn. Cara, eu acho que, como última mensagem, evite a autossabotagem, né? Então, assim, todo mundo que está nos vendo aqui pode tudo, né? Basta ser, de novo, colocar a palavra em inglês, né? Restless, ou ser inquieto, né? Ser curioso, né? Incansável, querer... faça, né? Não deixe de experimentar. Errar faz parte. Quando a gente faz, aí vocês vão concordar comigo, quando a gente mexe com alguma coisa pela primeira vez, uma tecnologia novíssima, a gente vai ser um merda fazendo isso. Vocês concordam? Sim. Então muita gente falou disso de Quantum, quando a gente fez o episódio de Quantum, né, Matheus? Que a gente pegou lá o quiz, que a gente começa a fazer, você fala, nossa, cara... É ridículo. Agora, não vou mexer mais com isso. Então, gente, assim, recado, cara, é normal a gente sentir um bosta quando a gente está pegando a primeira vez uma tecnologia, algo novo, mas se você insistir, persistir, a persistência, outro dia eu vi num filme, achei muito louco, a persistência, ela tem muito mais valor do que o conhecimento, uma coisa assim, eu não lembro a frase agora, cara, mas o cara quis dizer o seguinte, a persistência é muito mais importante do que o conhecimento e a capacitação, porque a persistência faz você fazer as coisas. Então, assim, acho que o recado é, cara, mexa com aquilo que for novo ou não seja novo, algo que você queira fazer, e não se desanime no primeiro momento, na primeira experiência, porque você não sabe fazer aquilo. Quem começou a jogar bola, quem foi fazer o salto mortal, né, o duplo carpaccio, ninguém chegou e fez o duplo carpaccio, certo? Exatamente. Provavelmente alguém pegou na cintura, deu uma voltinha e colocou no chão, certo? Então, é isso, gente. Acho que o recado é esse. De novo, inquietude e se arriscar um pouco, né? Assumindo o risco, né? Tem que saber os riscos que estão em torno. E é isso. Eu acho que esse é o recado para a vida, né? Uma coisa que a gente faz no pessoal, no profissional. Né? Ainda tem mais um jabá aqui que eu queria terminar, que eu lembrei agora, que eu não assisti, mas você apareceu no Amazon Prime, não foi? Nós estamos no Amazon Prime. Eu assisti. É o Coders Championship, Coders. Championship. Coders com C0 Coders, tá? Championship está na Amazon Prime. É o que a gente fez lá no projeto como Developer Advocate na IBM, né? De criar o Behind the Code, fazer um evento digital, né? Um evento para várias pessoas participarem, e virou uma minissérie, né? Acho que são 8... Acho que são 8 episódios. Vou compartilhar aqui, achei. Um legado, né, Gama? Mais um legado, né? Mais um legado. Pode falar que tem uma... novela da global, a novela da Globo. Dança dos famosos, não. Dança dos famosos ainda não. Não, ainda não. Mas isso aqui eu tenho muito orgulho, gente. Assim, para fechar, eu tenho muito orgulho porque
Não, essa demais. coisa de criar um algoritmo para que ele faça validação dos códigos gerados pelos participantes de forma automática, eu tenho orgulho de dizer que isso foi uma ideia minha. Pô, show. Lógico. Acho que E começou aí, em algum lógico, evento, eu não não fiz foi? Eu isso li sozinho. essa história. Eu li essa história, começou... Foi na Campus Party? Não lembro. Começamos na Campus Party, cara. Começamos a brincadeira, fazer um chatbot que as pessoas no Facebook, a gente mandava mensagem, falava, tira a foto de alguém que pareça na Campus Party de Fred Mercury, sei lá, do Brad Pitt. Aí as pessoas mandavam a imagem, via o chatbot, a gente tinha um robô, que a gente já tinha várias fotos lá do Brad Pitt, e ele dizia pela probabilidade de parecer, e aí ganhava um prêmio quem fosse. Então, assim, era automático, não tinha para alguém avaliando. Era o sistema, cara, orgulho de ter criado isso, de ter virado esse negócio aqui, cara. Lógico que eu não faria, preciso dizer, sem o time que trabalhava comigo, tá? A galera era fera para fazer isso aqui. Então, e até porque a gente não faz nada sozinho, né, Gama? Nada sozinho. Esse é outro recado. A gente não faz nada. É mentira. Se alguém fala, cara, eu fiz sozinho, tive ideia, eu construí. Não, não faz. Alguém te ajudou. Nem que seja assim um chefe que te apoiou e falou, pode fazer. Isso já é algo diferencial, né? Sim. Exato. Demais. Vamos encerrar, então? Eu queria mais 5 horas, mas eu acho que vamos gravar outro. A gente já outro. aqui combinado que a gente vai gravar outro. Você foi super bom. disponível aí quando eu falei com você pelo chat do LinkedIn. A gente já listou uns 10 assuntos, então assim, tem assunto. Obrigado aí por participar com a gente. Gama, obrigado novamente. Eu acho assim, é uma honra. Eu acho que assim, de fato, você criou um legado. Saiba disso. Eu acho que você realmente é conhecido. Eu acho que todo sucesso que está colhendo é super merecido. Então, assim, te esperamos para um próximo episódio. Combinado? Beleza, fechado. Só uma curiosidade, aqui esse computador aqui, o primeiro computador que eu meti na vida, isso aqui é fake, né? Mas foi o CP500, tinha 48 de memória. Tá? Caramba! O cara terminou com estilo ainda. Valeu, Gama, de verdade. Valeu, cara. Tchau. Valeu, abraço. Tchau.